Já estamos de volta com o Hora Geral. Nós estamos conversando hoje com o professor universitário, o advogado, especialista em direito previdenciário, meu amigo Pardal Freudenthal. Pardal, antes de você responder a indagação que eu deixei no bloco anterior, parece que essa semana, além da comemoração do 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, teve evento no Sindicato dos Metalúrgicos na terça-feira, é isso? Isso. Nessa terça-feira... Dia 28 de abril. Isso. 28 de abril é o Dia Mundial em homenagem aos acidentados do trabalho. E acidentes do trabalho é coisa importantíssima. Então, a Fundacentro realizou no Sindicato dos Metalúrgicos um grande seminário. Eu fechei o seminário, inclusive, fui o último a falar. E bastante interessante mesmo. A condição é muito importante. Em primeiro lugar, é bom lembrar, hein? A Fundacentro retorna para Santos. Isso, a Fundacentro exatamente. agora tem a sua sede, que está sendo montada ali na Ana Costa, vai ser muito importante. E é a Fundacentro que resolveu fazer esse seminário muito importante. Então, é o Dia Mundial em homenagem às vítimas de acidentes do trabalho. Agora, Pardal, deixei uma pergunta no bloco anterior. Você já se demonstrou contra a terceirização, né? Conversávamos até aqui no intervalo, que esse é um projeto do Sandro Mabel, né? Não me falha a memória, ele não, acho que não continua no PP. Na época, teve até um envolvimento em... Bom, só para ilustrar. E o Sandro Mabel das bolachas Mabel, né? Só para informar o telespectador. E com relação a essa lei de terceirização, eu tenho ouvido mais positivamente do que negativamente. É óbvio que nós precisamos viver para analisar, de fato, se ela é positiva ou negativa. Eu ouço muito que com a terceirização isso provocaria aí uma competitividade no trabalho e que isso seria até salutar, importante. Olha, Douglas, essa história de competitividade, por exemplo, por que será que a Alemanha, para ter competitividade no mercado de trabalho, deixa contratar pessoas fora? Por que será que a Alemanha não quer que os seus trabalhadores tenham a redução dos seus direitos sociais para melhorar a sua competitividade? Eles preferem permitir, por exemplo, que na Indochina, lá no Laos, Camboja, Vietnã, se tenha um trabalho quase escravo. Nossa, mais de 14 horas por dia. Ganhando merreca. Exatamente. Então, veja, a história de competitividade é bem complicada. Veja, vamos garantir a competitividade da indústria brasileira. Vamos sim. Então, vamos botar o brasileiro para trabalhar 15 horas por dia para poder competir, não é? Em condições terríveis. Nossa, subhumanas. Não resolve. Então, não é tão simples assim. E a terceirização, veja, de uma forma geral, ela traz o grande problema, que é o falso barateamento da mão de obra. Porque ele é falso, não pode ser diferente. Eu coloco mais alguém no meio da brincadeira, eu vou ter que gastar mais dinheiro. E depois, veja, tem o outro lado da moeda. Eu me lembro bastante quando teve a pressão de que a terceirização era justa, porque eram as categorias diferenciadas, né? Então, os diferenciados podiam. Eu me lembro bem. O Big dos sindicatos bancários sempre me conta, diz, olha, é bastante interessante você observar o que é a vigilância bancária. A vigilância bancária há muito tempo foi terceirizada, não é verdade? Sim. Há muito tempo. Pois bem, então imagine você se o bancário se sente realmente confortável e bem seguro quando ele sabe que o seu segurança armado... É verdade. Não pertence à categoria bancária. E quando os bancários, numa greve bem bacana, têm uma grande conquista, eles não participam. Será que é bacana isso? Não é, né? Então, as condições não são tão simplificadas como dizem por aí. Se efetivamente fosse mais barato a terceirização, a explicação tinha que ver, sei lá, de milagre divino, qualquer coisa assim. Porque o dinheiro é o mesmo, o valor que eu vou gastar é aquele mesmo, não melhorou o valor do dinheiro, o real não aumentou em relação ao dólar por causa da terceirização. Então, não é verdade, né? Esse tema é muito importante, eu queria até continuar com ele, mas eu quero dar espaço para o nosso telespectador que acompanha o Hora Geral, que já ligou no 3041 6777. A Carolina Gomes, da Ponta da Praia, faz a seguinte pergunta: quais são os problemas considerados mais graves que podem ocorrer com a terceirização de mão de obra? Você já acabou citando alguns deles. Vamos passar mais um, é possível? Sim, claro. Veja, a terceirização, o que ela faz? Ela retira obrigações, não tem jeito. Se não fosse assim, não diminuiu o valor. Se ela retira obrigações, ela causa
maiores riscos, porque as obrigações são o contrário dos riscos, não é? Então, eu não tenho muita dúvida sobre isso. Toda vez que há terceirizações, o problema é grave. Quer ver um exemplo bom? Pega, por exemplo, uma tal de COSIPA, que hoje cismam de chamar de Usiminas. Pois bem, essa tal de COSIPA, se você pegar os últimos 20 anos e fizer uma relação comparativa dos acidentes do trabalho que ocorreram, a grande maioria aconteceu com terceirizados e não com COSIPANO. Por que será? Será que tem alguma diferença? Por exemplo, o último que morreu na COSIPA, e não faz muito tempo, hein? Era terceirizado ou era COSIPANO? Era terceirizado. Então, evidentemente, as coisas são muito, muito simples. Muito mais simples do que pretendem fazer aparecer por aí. Uriel Vilas Boas, que você conhece muito bem, foi presidente do sindicato, foi vereador. Bom dia, Uriel. O que o senhor acha, Pardal, da sugestão de pressionar os parlamentares na base eleitoral e não em Brasília? Uriel, pressão é pressão em qualquer lugar, eu não tenho dúvida. Temos que pressionar na base eleitoral, temos que pressionar em Brasília também, porque o Congresso que está aí é pior do que o passado, por incrível que pareça. Por consequência disso, ou os trabalhadores pressionam efetivamente, ou nós vamos ter muitas dificuldades, por exemplo, para resolver as questiúnculas que estão presas nas duas MPs, do auxílio-doença e da pensão por morte. Então, essas condições todas vão depender de pressão. E aí o que eu acho, Uriel, é bem simples. É preciso que no local exista uma base eleitoral pressionando e é preciso que em Brasília também as centrais sindicais consigam mostrar força. Essas pressões populares, que eu julgo importante, porque a participação é fundamental, a gente não vê com muito sucesso por parte da movimentação dos aposentados e pensionistas quando vão a Brasília. Por que será que eles não conseguem um tento, né, sensibilizar o governo? Porque com relação ao salário mínimo, eles sempre acenam com um aumento mínimo. Lógico, se a gente for em cima do DIEESE, de alguns órgãos desses, o salário mínimo adequado seria na faixa de R$ 2.400, R$ 2.600, algo inacreditável para o nosso país. Agora, a dúvida é, para que serve o salário mínimo? Qual é a ideia do salário mínimo? Pelo que eu sei, é dar o mínimo de subsistência do cidadão. E sua família. E sua família. Ah, então, aí é que o bicho pega. É o cidadão e sua família. Então é bastante evidente que o salário mínimo, com todos os aumentos reais que teve, Sim, ainda não representa o ideal. é o mínimo Agora, das condições. ele teve aumento real? Teve. Indiscutivelmente ele teve aumentos reais. Seria a reposição da inflação, por exemplo? Além da reposição da inflação. Além da reposição da inflação. Olha, eu não vou dizer que o NPC representa efetivamente a inflação. Isso é mentira. Tudo bem. O NPC é mais baixo, a inflação é um tanto maior. Agora, você pode jogar até o dobro enquanto inflação, porque os aumentos reais são efetivos, eles aconteceram. E aí, você tem o outro lado da moeda. Eu dizer que houve aumento real da inflação significa que eu não posso sair pagando para os aposentados e pensionistas em número de salários mínimos. Eu sei que eu não vou conseguir isso. Em número de salários mínimos, como aconteceu naquele período. E é bom o telespectador lembrar, aquilo foi uma regra transitória da Constituição. Transitoriamente, a Constituição Cidadã de 88 mandou pagar em salários mínimos de abril de 89 até o final de 91, quando veio a nova lei, e aí acabou esse tipo de correção. Então, veja, repor isso, eu sei que é impossível, eu sei que não será possível. Agora, daí a dizer que o INPC representa efetivamente a inflação, só o STF acredita nisso. Só o Supremo Tribunal acredita nesse negócio. Então, é preciso uma recomposição também para aposentados e pensionistas. E aí vem o problema. Como o STF acredita que o INPC está correto, eu não consigo ganhar uma sobre defasagem no Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu digo aos trabalhadores que o que devem fazer mesmo é pressionar o governo, é pressionar o Congresso para que haja uma recomposição por algum período das aposentadorias e pensões que estão defasadas sim. O Aloysio Silveira, através do WhatsApp, que é o 981387000, os Estados Unidos, que é um país tipicamente capitalista, tem como salário mínimo o valor de $7.000. A gente estava falando sobre isso agora. Por que no Brasil, que a esquerda está no poder há quase 15 anos, não consegue passar de R$800 o salário mínimo? Eu não imaginava a pergunta do telespectador, mas sobre o que você falou. Olha, a primeira coisa é que essa história do salário mínimo americano não é tão simples assim. Tem muita gente lá ganhando menos que o salário mínimo, tá bom?
Em segundo lugar, existe uma discussão muito grande hoje sobre a questão de saúde nos Estados Unidos. Por que será que o Obamacare não consegue agradar a todos? Sim. Se ele é um programa socialmente avançado. Então, não é tão simples assim. As condições americanas hoje não são tão ideais como gostariam algumas pessoas. Então, já não é tão simples. O salário mínimo lá não é real, porque uma boa parte ganha abaixo do salário mínimo. E existe uma discussão muito grande do ponto de vista previdenciário. Não há uma previdência pública americana que efetivamente compense. Então, as condições não são tão simples. Por outro lado, a condição brasileira passa por toda uma história, não é algo à toa. Veja, na crise mundial que aconteceu, a coisa foi muito grave. Por que será que no mundo todo reduzem o serviço público? No mundo todo, será que o mundo todo o serviço público é ruim? Não. Será que o Estado do mundo todo é inoperante? Porque no mundo todo estão reduzindo o serviço social. Estão reduzindo a própria assistência. Por quê? É simples, pessoal. Tinha uma tal de Guerra Fria. De um lado, o chamado Bloco Socialista, do outro lado, o Bloco Capitalista. O Bloco Capitalista ganhou e põe o seu jogo. Então, as coisas não são tão simplificadas como gostaríamos todos. Não é um negócio tão simples. Eu sempre gosto de lembrar, o problema do seguro social do mundo é que estão reclamando porque o trabalhador cisma hoje de aposentar e continuar vivo. Ele aposenta e fica vivo um tempão. Pior ainda, Douglas, ele continua vivo e fez menos filhos. Como que ele quer que o sistema de seguro social sustente com menos gente na ativa e o trabalhador aposentado vivendo. Douglas, isso é para comemorar. Atenção, pessoal, longevidade e redução de natalidade são avanços da sociedade no mundo todo. É para comemorar, não é para reclamar. E aí começa a história, né? Agora, Pardal, você falou, expressou, como sempre, muito bem. Esse é um dos problemas do fator previdenciário, porque a gente fala da longevidade. Hoje é muito fácil. Pelo menos comigo, isso é natural. Pô, você está bem, teu pai está bem. Quando está com 82 anos. A gente não chegava a essa idade. É verdade. Quando muito você chegava aos 70 anos, entendeu? Então e é uma longevidade que nós estamos observando com qualidade de vida de pessoas que contribuíram, que trabalharam uma boa parte da sua vida, né? Então, nesse caso, você acha que o nosso sistema de previdência, ele vai abrir o bico ou não? Ele é altamente sustentável, digamos? Olha, veja, se você definir com mais exatidão, ou seja, Seguridade Social compreende previdência, assistência social e saúde, sendo que as duas últimas são obrigações do Estado. A única que é de caráter contributivo é a previdência, que é um seguro social. Só participa quem contribui. Exato. Se você pegar a previdência sozinha, ela é superavitária, não é deficitária coisa nenhuma, ainda é superavitária. O problema é o seguinte: os tecnocratas do mundo todo ficam dizendo, o cara vive mais tempo, faz menos filho, ficou mais caro o seguro social. É verdade? É verdade. O seguro social ficou mais caro. A dúvida é quem deve pagar por isso. Eu acho que quem tem de pagar por isso é quem tem mais, né? Não quem tem menos. E aí começa a grande discussão do momento. Veja, a estrutura neoliberal que foi apresentada, ela foi bastante complexa. Por exemplo, o fator previdenciário. Essa é uma questão danada, né? O tal do FP. Lembrar, pessoal, o fator previdenciário veio porque não conseguiram embutir um limite de idade mínimo para aposentadoria por tempo de contribuição. Porque as pessoas também estão vivendo mais. Isso, eles queriam colocar assim, 35 anos de trabalho com no mínimo 60 de idade para o homem. E mulher 30, né? 30 de trabalho com 55 de idade. Como isso não foi aprovado, eles inventaram o fator previdenciário, invocaram lá o tal do FP. Lembra de uma coisa, o FP muda todo ano. O divisor da formuleta é a expectativa de sobrevida. Todo mês de novembro o IBGE solta uma nova tabelinha, a expectativa que é o divisor aumenta e o resultado final diminui. Então, o fator previdenciário a cada ano vai ficar pior. Exato. Aí veio a proposta da Fórmula 95-85. Esse é o ponto importante. Eu disse, inclusive, ao pessoal do governo, disse ao meu amigo Zaratini, que é deputado federal, disse a eles, olha, entendam, a Fórmula 95 é o menos pior, mas a sua aprovação é boa para o governo. Porque se o governo pretende avançar mais tempo, fazer com que o trabalhador adie sua aposentadoria, não é o FP. O FP é farsesco. Se você adia, na maior parte das vezes, você se aposenta pior ainda depois. Então, todo mundo já sabe disso, ninguém está adiando a aposentadoria pelo FP. Agora, a Fórmula 95 pagando a integralidade da média,
Isso sim é avançado. Veja, não é que é bom, Eu sei. é só o menos pior. Meu amigo Pardal, explicando sempre com uma didática precisa para o nosso telespectador. Tem perguntas ainda, um rápido intervalo, eu volto já com a Hora Geral. O tema é muito importante, que envolve o trabalhador. Até já. Olá, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo aí Hora Geral, ele volta já, hein? Não sai daí, hein?